Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Hanna, estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido, certo? Estamos aqui, gente, com as aulas EAD do curso de Vivências e Práticas Agroecológicas. Gente, esse projeto ele é uma ação executada pela instituição Agroflor, né, que fica aqui no município de Bom Jardim, no Pernambuco, e é apoiado pelo Fundesc e pelo Banco do Nordeste, tá bom? Então, assim, quem não conhece bem a Agroflor, gente, a Agroflor fica localizada aqui no município de Bom Jardim, no Pernambuco. Ela foi criada há mais de 23 anos atrás, certo? Ela tem mais de 80 associados, trabalha com a questão do PAA, do PENAI nos municípios, já fez execução do P1+2 e P1MC, traduzindo cisterna grande, cisterna pequena, certo? Em vários municípios aqui da região. E agora fez até recentemente entrega de filtros, né? Junto com os parceiros, porque todos esses projetos, gente, são executados através de alguma instituição, já que a Agroflor é uma associação sem fins lucrativos, certo? Se você não conhece a Agroflor e quer conhecer um pouquinho mais, né, vá na nossa página inicial ou clique no nosso link aqui embaixo, que tem o site e tem o Instagram da instituição, tá bom? Você conhecer um pouquinho mais os trabalhos, como é as ações. No Instagram está mais atualizado, todo dia está tendo postagens sobre as ações, né, que está acontecendo. Trabalha com agroecologia, com assistência técnica, sempre preocupado com a questão da segurança alimentar, né? E a questão da agrofloresta, da segurança hídrica, da não utilização de agrotóxicos, da não utilização de transgênicos. Então, todo esse processo, né, é longo, né? A gente sabe muito bem que a agroecologia é uma forma de vida, um outro olhar sobre sua vida, da sua propriedade, do seu vizinho, dos seus amigos, da sua comunidade, né? Que sempre existe várias pessoas que conseguem mudar. Essa atuação da Agroflor por 23 anos já foi atingido, né, vários municípios, né, daqui da região: Surubim, Bom Jardim, Orobó, João Alfredo, Feira Nova, Riacho das Almas. Temos associado em vários locais daqui da região do Agreste, né? Então, pessoal, se quiser conhecer um pouco mais na esperança de um mundo melhor é possível, venha nos conhecer, entre em contato, né? Fale conosco, venhamos trocar conhecimento, né, com vocês e com a gente, tá bom? Qualquer coisa, gente, tem o telefone. Mas lembre-se, gente, antes de um like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né? Porque com a sua força nós conseguiremos chegar a 1000 inscritos, né? O projeto veio para 100 famílias, mas já está atingindo quase 1000 inscritos no canal. E sempre compartilham, comentam, deixam um recado, entram em contato. E a gente sabe que esse projeto ele está atingindo mais famílias de forma indireta do que de forma direta, né? Todo projeto, gente, ele gera um impacto social, ambiental e econômico. E todas as pessoas que foram beneficiadas através desse projeto, não é só o agricultor, que no caso é chamado de agente econômico de forma direta. Existe a família, a vizinhança, a comunidade, as pessoas que compram a alimentação, o motorista aqui da instituição, eu, né, que fui contratada para ser multiplicadora. Então, assim, esse projeto, ele atinge um público maior do que só 100 famílias, né? Então, quando a gente executa um projeto, o objetivo é esse, né? Que várias pessoas, várias comunidades, várias pessoas sejam abrangidas, né? Porque a agroecologia é isso, gente. Ela é forte. A agroecologia, gente, ela é forte, ela é outro olhar, certo? E outra visão sobre tudo que a gente já imaginou de conhecer. Não se engane, existe bem mais coisas, tá bom? Vamos falar um pouquinho, gente. Desculpa se a minha voz estiver um pouquinho
Foem é porque eu tenho uma alergia, né? Aí nesse tempo mais frio eu sempre fico sofrendo um pouquinho, tá bom? Mas é depois de mais velho. Quando eu era jovem, a gente não tinha nada de errado, né, gente? Mas é só para descontrair um pouquinho, né? Coloquei o microfone agora. E então, gente, vamos falar um pouquinho sobre rotação de culturas, né? A rotação de culturas, gente, que a gente já falou em outras aulas, né? E até de forma presencial. Que é o seguinte, a rotação de cultura é importantíssima, né? Só que para a gente fazer, né, dá um pouco de trabalho, dá. Mas a importância e o ganho que você tem, né, é bem maior do que o trabalho. Você tem que pensar no que você vai conseguir proporcionar, né, para o seu solo, para a vida do seu solo, para você ter um cuidado maior com o meio ambiente, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre vários tipos de rotação de culturas. Agora eu vou falar sobre rotação de culturas em hortaliças, certo? Existe rotação de cultura em hortaliça, né? Existe rotação de cultura com milho, né? Existe rotação de culturas na base de cultura do milho e do feijão, dependendo do clima, né? Existe algumas plantas companheiras, quer dizer, umas plantas que gostam de outras, outras não. Existem plantas inimigas, né? São chamadas de antagônicas. Existe consórcio de plantas, que a gente vai ver também, tá bom? Então, tudo isso, gente, é um mix de informações. Coisas que vocês já fazem, alguns fazem, outros não, né? Mas aí a aula fica um pouco longa, né? Mas aí você, com calma, você vai assistindo devagarzinho, no horário mais interessante para você, que você esteja lá descansando. E não é só descansar, né, gente? É a questão de você adquirir conhecimento, né? Trocar também, né? Porque se vocês tiverem alguma ideia para passar para a gente, como a gente já trocou várias ideias ao vivo, vamos falar, né? Vamos compartilhar. O grupo do WhatsApp ele está fechado, mas vocês podem falar no privado comigo, tá bom? Então tá certo, gente. Vamos lá. As hortaliças, né? Ela tem uma grande quantidade, né, de famílias, certo? Se o plantio das hortaliças não for planejado, pode ocorrer doenças graves, a esclerotinia, rizocotinia, bacteriose, né? Que no caso o pessoal chama, exemplo, é a murchadeira, entre outras doenças. Então, tipo assim, muitas doenças aparecem, né? E vocês não sabem o que é, nunca viram mais e ficam na dúvida por que isso acontece. Então, a gente precisa saber um pouquinho por que isso acontece, né? Muitas doenças a gente acha que é o normal, mas não é normal. Isso é porque a questão, gente, você precisa fazer rotação de cultura, né? E quanto mais plantas consorciadas, melhor, tá bom? A gente tá aqui falando de hortaliças, certo? Agora, né? Como planejar uma rotação de cultura com base nas hortaliças? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa conhecer as famílias das hortaliças, né? Que a gente já conheceu um pouquinho, tá bom? Aí, o segundo passo é conhecer as hortaliças de acordo com a classe, né? Deve sempre alternar plantios entre hortaliças de frutos, folhas e raízes após uma a outra, né? Alternadamente. Gente, lembra que eu falo, né? Que a gente sempre tem que ir lá procurar mais, aprofundar mais, estudar mais sobre a questão da família. É um nome difícil, é um nome latim, tudo termina com CEAI, mas a gente precisa aprender, né? Se você quer se especializar, né? Mas eu faço isso há muitos anos, meu pai faz isso há muitos anos e a gente nunca precisou disso. Sim, mas estamos num mundo moderno, atualizado, né? Que é onde tudo está agora na ponta da mão. Então, nós precisamos nos atualizar, né? Para que nossa plantação e nossa produção possa não ser uma despesa para nós. Ela tem que nos dar lucro, né? A agroecologia visa primeiro encher nossa barriguinha,
que é a questão de segurança alimentar, e depois a comercialização, certo? Algumas pessoas não têm essa visão, só comercializam e pronto. Mas aí fica a seu critério, você quer comercializar ou quer comer, né, e comercializar o excedente. Isso vai do seu critério, da sua forma de pensar, tá certo, gente? Então, assim, é importante, né, e deve-se evitar que as rotações das hortaliças que têm a mesma exigência de nutrientes, né, que no caso é o alimento delas que está no solo, tenham doenças e insetos. Quer dizer, você não pode plantar, né, as mesmas hortaliças que estão atacadas pelos mesmos tipos de doenças e pragas, certo? E aí não fala praga, fala inseto. Então, assim, frutas, raízes, folhas. No caso, eu vou postar a foto para vocês olharem direitinho. Ela faz um triângulo, certo? Frutos, vocês têm que plantar frutos, tem que procurar plantar raízes e depois as folhas. Sempre aquela questão do que vai se colher primeiro, né? E vai ficar mais tempo, né? O esquema das famílias favoráveis e não favoráveis à rotação de cultura é o seguinte: a família e a cultura, né? A gente fala família e fala cultura porque é aquela planta que a gente chama de cultura, tá bom? Então, tipo assim, Asteraceae, que é Oxycoraceae, né? Alface, alcachofra, almeirão, chicória, né? O plantio posterior a esse foi alho poró, alho comum, batata e cebola, né? E o plantio posterior, que não é favorável a você, seria plantar beterraba, couve, nabo, entre outras plantas dessa família Asteraceae, né? Que no caso é para a gente pesquisar um pouquinho a mais, né, gente? Você vai lá e você sempre procura mais informação. A gente está dando uma ideia de alguns tipos de culturas dessa família, tá bom? Mas aí não existem inúmeras famílias, tá bom? Aí vem as brássicas, que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Que todos os lugares elas estão, né? Aí vem o couve, o brócolis, o nabo, a rúcula e o rabanete, né? Aí vem o plantio posterior, que é favorável. Para plantar essas culturas seria alho, alho poró, cebola e espinafre. E o não favorável seria abóbora, aipo, né? O pessoal aqui não planta muito aipo, mas em outros locais o pessoal planta. Cenoura, feijão, melão, pepino, tomate e as próprias plantas da família. Sempre que você for plantar as brássicas, né? Veja a questão de alho, alho poró e cebola e espinafre. A gente com certeza tem a abóbora que é girimum em todo canto, né, gente? Mas em algum lugar ela é mais fértil do que o outro. Vamos lá. As famílias das cucurbitáceas, que são os girimum, né? Que o pessoal chama de abóbora, morango, melão, melancia, pepino. Essa é a cultura que você vai plantar, certo? O plantio posterior a esse, que foi interessante para você plantar essas culturas depois, uma dessas, seria a mesma questão: alho, alho poró, cebola e espinafre, certo? O plantio desfavorável seria a questão das próprias cucurbitáceas, que você não plante nenhum tipo desse girimum, nem pepino, certo? Nem melão, nem melancia. Aí vem as liliáceas, que é o alho, alho poró, né? Cebola e cebolinha. O que é que a gente pode plantar antes do plantio dessas que seja interessante para que essas se desenvolvam melhor, né? Seria as brássicas, as cucurbitáceas, as fabáceas, né? Que as cucurbitáceas a gente já aprendeu, que é o girimum, a abóbora, né? Que girimum é a abóbora, moranga, melão, melancia e pepino. E as fabáceas são, gente, ervilha, fava, feijão e vagem, né? Então, o que a gente tem aqui, no caso, as fabáceas são leguminosas, né? Você chama até legume, plantamos legume, né? Então, assim, o que não era para plantar antes de você plantar as liliáceas seria beterraba, milho e as próprias plantas da família. Você não plante antes de plantar esses danadinhos, tá bom? As fabáceas, que são as leguminosas, né?
ervilha, fava, feijão ou vagem, né? Seria a questão do você plantar antes. O alho poró e a cebola. Já sabe que tem que plantar cebola em todo canto. E as fabáceas, né? São leguminosas. Como o João estava falando que queria plantar cebola, João, aí dá certo. Para tudo, a cebolinha é um preparo do solo para plantio de outros tipos de cultura, né? Para a maioria, né? Como vocês estão vendo na aula. Solanáceas, né? As solanáceas, gente, são a batata, berinjela, pimenta, jiló, certo? Aí, o que você plantou antes também, as mesmas coisas. O alho, que é muito difícil de situar aqui, muitas pessoas conseguem, mas outras não. Tá aí uma dicasinha de colocar ele num copo, né? Colocar ele num copo assim, com aquele palitinho para ele enraizar. Aí, você dentro dessa água, você coloca uma colher de biofertilizante, né? Óbvio que o biofertilizante tem que passar por pelo menos 90 dias, tá bom, gente? Aí você coloca uma colherzinha lá, aí vai ficar mais forte, né? E você planta sempre no local onde você já tem costume de plantar, porque tipo, toda vez que a gente planta lá, ele não vinga, né? Mas muitas pessoas aqui, a gente estava até comentando, como é que esses alhos de vocês vingaram? Porque os da gente lá, a gente fez tudo que a gente sabe e ele não vingou. Então, tipo assim, alguma coisa a gente errou, né? Que é casa de ferreiro, né? Nem sempre o espeto é de pau. Mas nós somos experimentadores, como sempre falamos, e nós estamos testando também, né, gente? Para poder passar para vocês e para ter a propriedade do que nós estamos falando. Então, vamos lá. O que você não deve plantar antes de plantar? Batata, berinjela, pimenta, tomate e jiló, abóbora, melão, pepino e outras próprias plantas das solanáceas, certo? Apiácea é o aipo, que o pessoal não planta aqui muito, pelo menos quase ninguém eu vejo, cenoura, salsa e coentro, né? Sempre o que? Nessa área que você vai plantar, né? Você pode ter plantado o alho poró, que é muito comum aqui, verdadeiramente é muito saboroso, cebola e milho, né? E não é bom que você tenha plantado essas próprias plantas da mesma família apiácea, entendeu, gente? É sempre bom você dar uma variada muito grande para que ela não fique, né, com os mesmos tipos de incidência de insetos, né? Se você planta tudo junto, né, os insetos vão voltar. A gente fala insetos, mas são pragas, né, que tem outros nomes também, mas na questão da agroecologia a gente respeita, né, que todo mundo tem que comer um pouquinho, né, gente? Não, um passarinho precisa de água, precisa de milho. Um sariguê, que eu chamo sariguê, você chama de tembu. Tembu precisa se alimentar também, né? Então, quando ele vê uma oportunidadezinha, ele vem. Não matem os bichinhos, gente. Eles são muito importantes para todo o ciclo da vida, tá bom? Se você não conseguir matar não, mas vai matar. Se você não conseguir, se tiver com medo, prenda ele, né? Prenda ele em alguma lata, em algum pote. Tipo, as aranhas lá aparecem com força. Então a gente está prendendo ela em umas latas que é de leite, né? Que a gente estava com escassez de leite lá, a gente teve que comprar algum leite com o neném. E a gente prende elas, depois solta na mata. Se a gente não conseguir, a gente tange, né? Bota, vai-se embora para procurar outra turma. Mas eu mesmo tenho um pavor de aranha, né? Caranguejeira. Aí vamos lá, gente. Esquema de rotação de cultura entre as folhas, raízes e frutos. Um exemplo para 3 canteiros, tá certo? No primeiro canteiro, gente, a gente pode plantar o que? Alface. No segundo canteiro, planta o que? Cebola. E no terceiro canteiro, nós não podemos plantar vagem, certo? Aí vamos lá. No outro canteiro, que vai ficar no segundo plantio, né? Vamos lá. Nós vamos plantar no primeiro canteiro vagem, no segundo canteiro alface e no terceiro canteiro cebola. No terceiro plantio, nós vamos plantar cebola, no segundo canteiro vagem e no terceiro plantio o alface. Então, assim se faz uma rotação de cultura
e evita a incidência tanto de insetos, né, como ou de qualquer tipo de doença venha a se repetir, porque você está fazendo uma rotação de cultura que pode parecer besteira, mas não é. Você nunca plante um tipo de cultura somente ali no mesmo canteiro. Não adianta você desmanchar ele e reconstruir, não, porque vai causar o mesmo ataque de fungos, insetos e qualquer outro tipo de ataque, certo? E também fazer que o pessoal não vai dar bom do mesmo jeito, né? Aí o pessoal diz que não dá bom, por que isso aconteceu? Alguns são um pouco teimosos, outros são mais questão de prestar mais atenção e de querer também, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto Irani, né? Que é a que fala comigo assim no privado ainda, Marta fala também. Seria a questão de dizer que assiste os vídeos e está tentando fazer tudo o que consegue, né? Os outros não falam comigo no privado, até. Mas quem quiser, gente, pode falar, tanto escrever nos comentários, né, como falar comigo pelo WhatsApp. É tranquilo, viu? Quem tem meu número, né, gente? Porque nos 100 agricultores que estão no projeto, tem alguns que estão com dificuldade na conexão na internet, mas eles podem vir aqui na sede da Agroflor ou procurar uma instituição do seu município, a Secretaria de Agricultura, e que a gente consegue ter acesso a esse material todinho que vocês estão tendo a oportunidade de assistir. Tá bom? Ninguém vai ficar sem assistir. É por isso que a gente já colocou na plataforma de rede social que seja muito mais fácil de acesso, né? Que todo mundo hoje em dia, poucas as pessoas vivem, né, sem acesso à internet. Mas mesmo assim, alguns ainda são semi-analfabetos ou até analfabetos e tem essa certa dificuldade. Então, visando isso no projeto, nós optamos pela questão da plataforma do YouTube, né? Porque mesmo que você não saiba ler, com alguns pequenos passos, até com a ajuda de um filho, do neto, né, de um vizinho, você consegue ter acesso. Porque todo mundo hoje em dia, quase todo mundo, né, tem um WhatsApp. E tem a questão também de um YouTube no celular, né? Então, sempre está aprendendo um pouco mais, pesquisando sobre as coisas. Até porque no celular você coloca lá YouTube, aí você aparece já o YouTube, você não precisa escrever, né? É só falando com o assistente do seu celular, ele já vai pesquisar automaticamente. Isso é uma modernidade que vem para nos ajudar muito, né? Aí vamos lá. Vamos falar agora sobre rotação de culturas com base na cultura do milho, certo? Vamos lá. A cultura do milho é muito importante e apresenta muitas funções, né? Sendo as principais sendo alimentação animal, alimentação humana, né? E aumento da matéria orgânica no solo, do solo, certo? O milho necessita de um sistema de rotação de culturas para que siga produzindo de forma satisfatória. Gente, eu já ouvi muitos de vocês dizendo, eu estou deixando o solo descansar. Então tá lá coberto de mato, né? Que não tem utilidade e que o pessoal vai julgar, dizer, está abandonado, porque não plantou mais aqui? Porque você está dando um descanso, que chama de pousio, né, para o seu solo. E você não está errado, né? Mas você não precisa deixar ele só com mato que você não tem utilidade. Plante algo, né, das famílias que a gente falou, para você poder ter utilidade na sua plantação e não perder aquele espaço, até porque as terras daqui não é as mesmas terras lá do sertão. No sertão lá são tarefas e tarefas de terra, e são hectares e hectares de terra que não são tão produtivos como são aqui. Aqui você tem 1 hectare de terra, você consegue produzir inúmeras coisas. Somente quando ele for plano, né? Quando ele for um pouco inclinado, você consegue produzir através da curva de nível, consegue. Mas é um pouco mais trabalhoso, né? Porque a gente vai ficando um pouco mais velho para produzir. Então você tem que sempre pensar que essa rotação de cultura e todo esse processo que você está fazendo, que a gente está aprendendo aqui no projeto, é que você vise, quando chegar certo tempo da nossa idade, que a gente não conseguir mais produzir, nós temos uma agrofloresta, né? E dentro dessa agrofloresta, que quer dizer agro, né? Quer dizer o quê? Frutas, né? Você tem uma roça, uma macaxeira, tem um feijão, se você quiser plantar, tem espaço lá, tem uma laranja, tem um jirimu, que o jirimu nasce de forma espontânea, né? E tem um feijão guandu, tem outros tipos de cultura que você não precisa ter um manejo, né, tão grande
como alguns hortaliças, né? Mas enfim, você vai deixar ficar, quando você for ficando mais velho, você quer dar um manejo ali na sua propriedade, na sua agrofloresta, né? Você vai conseguir se você fizer da forma correta, que a gente já explicou, tanto presencial, mas também vamos explicar na questão do sistema agroflorestal, que é o famoso SAF, né? Nas próximas aulas. Características importantes do cultivo do milho, certo? O milho, gente, é uma planta considerada como de média exigência, né? Com relação à estrutura do solo, infiltração da água, presença de poros para oxigenação, a capacidade de expansão das raízes é também a possibilidade, né, de erosão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A considerada uma planta aproveitadora de nutrientes, né? Ela rouba os alimentos do solo, né? Ou seja, utiliza os resíduos de uma adubação realizada anteriormente, né, para uma planta mais exigente. Exigente, gente. Exigência é porque ela gosta do que é bom, certo? E uma planta muito exigente em água, né? Vamos ver quando a gente planta, né, e não chove, se perde. Então, ela não tem aquela mesma produção, não tem a mesma qualidade nos grãos, né? E nas espigas, como quando tem um período chuvoso melhor, tá bom? Aí, como o pessoal que planta uma área grande, né, não é só para produzir sementes, ele sempre pega e não irriga. Mas se irrigar, se você tiver água suficiente e você irrigar, é muito bom, tá bom? Aí vamos lá. Como é que a gente faz a rotação de cultura do milho? O milho deve ser cultivado após o plantio de uma cultura exigente, em adubações tais como feijão, batata e algodão. São 3 culturas muito exigentes. Eu não consigo fazer. Após o plantio do milho, deve-se cultivar uma espécie aproveitadora de resíduos como amendoim, soja ou centeio, certo? Após a colheita das plantas aproveitadoras, deve-se cultivar plantas recuperadoras de solo como adubação verde, feijão de corda e batata doce. Então, vocês plantam muito isso, né, gente? Não é tão difícil arrumar uma rama de batata doce, né? Uma dica que a gente sempre fala, gente, é que é o seguinte: o milho é uma planta exigente em quê? Em água e nitrogênio, certo? É ideal que se cultive o milho associado com adubos verdes. É por isso, gente, que vocês botam lá feijão, né, e o milho. E fica, eu não sei plantar de outra forma. Sabe sim, acontece que quando você planta o milho e o feijão é fixador de nitrogênio. E aduba o solo e o milho gosta de nitrogênio. Então, um ajuda o outro, né? Aí vamos lá, o feijão miúdo, o feijão de porco, a crotalária que eu já mostrei para vocês, a mucuna eu já mostrei para vocês, labilab e outras leguminosas, né? Você pode plantar esse tipo de cultura, né, junto com o seu milho. Por quê? Porque eles vão puxar nitrogênio, né? Porque são todas produtoras de rizóbio e ela vai conseguir liberar e passar o solo, e seu milho está lá do lado, vai se aproveitar, né? Como você viu, ele é aproveitador, né? Alguns estudos, né, gente, têm demonstrado que o cultivo das plantas vivas, né, entre linha dos principais cultivos, mantém o solo úmido por mais tempo. Até mesmo com a cobertura morta, né, a gente tem essa facilidade. O que a gente tem que ter cuidado, gente, é que a planta cultivada entre linha não pode ser exigente em água, porque o milho já gosta muito de água. Então, tem que botar uma planta que não gosta muito de água, certo? Aí, o que a gente faz? Primeiro plantio, a gente planta feijão, né? Com o segundo plantio, a gente planta o milho. O terceiro plantio, a gente pode plantar centeio, mas centeio aqui não é muito utilizado. Se você não tiver, o que é que você bota? Bota batata doce, certo? Aí o esquema que a gente usa como plantio de milho associado com feijão de porco é o seguinte: o espaçamento é mais ou menos 50 centímetros, certo? 50 centímetros por 50. O espaçamento do milho é de 1 metro.
Então, nesse intervalo, certo? De um para o outro, você planta uma carrada de milho, uma carrada de feijão de porco, uma fileira, né? E depois planta uma fileira de milho, tá bom? Milho, feijão de porco, milho, feijão de porco. Tá beleza, gente? Até aí tá compreendido? Vamos lá. Na próxima safra, gente, ocorrerá a troca de lugar dessas linhas. O feijão de porco para o local do milho e o milho para o local do feijão de porco. Porque assim, aqui vocês não plantam, que nem muitos locais, só feijão. E nem plantam só milho. Tem milho que está em toda a época. Existe um negócio, gente, que eu já falei para vocês, é a questão da sazonalidade. Então, tipo assim, a sazonalidade de João Alfredo é diferente da sazonalidade de Bom Jardim. Quer dizer o quê? Uma fruta que está lá, nem sempre a mesma fruta vai estar na mesma época de Bom Jardim. Agora, em Bom Jardim, todo mundo aqui tem jaca, né? Mas começou a safra em João Alfredo primeiro do que em Bom Jardim, um exemplo. Então, Bom Jardim vai ficar sem jaca primeiro do que... Aliás, desculpa, João Alfredo vai ficar primeiro sem jaca, que começou primeiro, e Bom Jardim vai ficar por segunda vez com a jaca, certo? Sem jaca. No caso, tem manga em João Alfredo primeiro e depois vai ficar em Bom Jardim com manga. Quando a manga de João Alfredo acabar, em Bom Jardim vai ter. Isso é sazonalidade. Mesmo sendo cidades tão próximas, é muito interessante. Não é que nem no Vale do São Francisco, que lá se produz monocultura, né? E não é de forma agroecológica, não é de forma orgânica, né? Em alguns tipos de cultura. Então lá se planta uva e se colhe 2 vezes por ano. Óbvio que também tem o pousio, né? Que tem uma época que ele deixa o pousio lá, mas eles deixam a uva plantada, ela seca todinha, fica uma folha, depois ela rebrota e dê 2 safras por ano, tá bom? Então assim, a rotação de cultura é muito interessante. Então diminui inúmeras coisas, inúmeros tipo aparecimento de insetos. É por isso que a gente fala assim, tá virado no veneno essas produções lá. Porque assim, a agroecologia, gente, na visão de quem trabalha com agroecologia, né, eu falo direto, é diferente de quem produz orgânico. Orgânico, perante muitas pessoas, né, coisa que não é o que está na legislação, não é o que está na lei, orgânico é a não utilização de veneno, somente. Para algumas pessoas, orgânico é isso. Para mim, orgânico não se separa do agroecológico, né? E agroecológico é um cuidado que você tem com todo o solo, um manejo, um preparo do solo, da água, dos animais, dos insetos, de tudo um contexto que forma o ecossistema, o meio ambiente e a natureza, certo? Isso são coisas que vêm juntas e atreladas. Para mim é isso, mas para o pessoal, algumas pessoas entendem que orgânico é só a não utilização de veneno. Ele nunca vai fazer nada natural, ele não vai utilizar os insumos da sua propriedade. Quem trabalha com agroecologia, ele pouco pega, né, fora, porque ele tenta se tornar autossuficiente, conseguir produzir seus próprios insumos e seu próprio alimento. Óbvio que comercializando, porque necessita de dinheiro para comprar outras coisas que a gente não consegue produzir, mas se tornar autossuficiente. A produção orgânica, ela não visa a autossuficiência. A produção orgânica, ela visa a não utilização de veneno, mas ela pode comprar muitos adubos e inseticidas que são industrializados, certo? Para que eu vou comprar, gente, se eu vou gastar R$300, gente, num produto, se eu posso pegar, desculpa a expressão, merda do animal que eu crio e deixar lá de molho com água, gente, que pode ser água até de sabão, que eu lavei minha roupa, que eu lavei meu prato, que as águas cinzas, coloca lá, gente. Faz que nem a gente aprendeu na aula do biofertilizante e não tem custo nenhum. O máximo que se você não tiver uma vasilha grande, um tamborzão, você tenta conseguir com um amigo, se não conseguir, você faz num balde pequeno. Faça em vários baldes pequenos. Não tem, gente. Não entra na minha cabeça isso, certo? Quando você coloca lá, você vê lá aquele pessoal lá em Petrolina produzindo, né? Óbvio que a gente tem que ter essas duas visões. Eu, como engenheiro agrônomo, eu fui ensinada, só tinha um professor que eu estava dizendo ontem,
que falava sobre agroecologia. Os demais, tudinho, era só falando de veneno. De veneno, 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 veneno. Pronto, só tinha um que se salvava, que era adepto à extensão rural, da agroecologia, e que tentava pegar um pouquinho do conhecimento dele e passar para a gente. E a gente, na época, né, não tinha esse discernimento e achava isso muito diferente, porque que os outros todos pensam de uma forma, é isso que dá dinheiro. Mas nem sempre o que se dá dinheiro, muito, né, em grande quantidade, significa que está certo. Assim, a agroecologia não é fazendo para você ser pobre, né, financeiramente, e nem liso de passar dificuldade. Não. Estou falando para você ver uma forma de você produzir, só que de forma agroecológica e orgânica, e conseguir vender seus produtos. O negócio, gente, a alma do negócio é a propaganda. Como é que eu sei que você tem um produto e você consegue comercializar? Muita gente, a gente passa no sítio e diz: ah, mas ali vende. Sim, mas como é que eu vou saber? Eu não sou daqui. O pessoal vendia queijo lá, principalmente do Una. Eu passei e eu disse: vocês têm queijo? Eu disse: tem. Vocês vendem? Vendemos. Vende para quem? Ah, para só passar aqui em casa e pega. Sim, mas se eu sou de fora, estou lá passando, sou visitante, como é que eu vou saber se eu não tenho uma plaquinha na porta? Né? Muitas das pessoas que estão no projeto, a gente já tinha assistência técnica de outro projeto, e eu sempre frisava muito isso: uma foto bonita, e um texto bem escrito, e uma qualidade no produto que você tem, e uma divulgação boa, você consegue. Até hoje eu lembro de uma história que o pessoal me contava, o professor na faculdade. Ele dizia assim: cuidado, passagem de bêbado. E o bar dele estava na frente dessa placa. Então todo mundo tinha que, quando via a placa, reduzir o carro, né? Porque tinha passagem de bêbado, sabe que bêbado é bicho que o pessoal fala que tem sorte, né? Ele parava, todo mundo reduzia a velocidade. E o bar foi se tornando conhecido. Se tornou um restaurante, né? E evoluiu. E ele continuou deixando a placa lá, cuidar, travessia de bêbado. E foi assim que ele cresceu. Você tem que utilizar, gente, propaganda é a alma do negócio. É isso que a gente vai falar nas últimas aulas, né? A última carga horária, faltando 8 horas de aula para terminar. A gente vai ver o beneficiamento de 4 horas e a comercialização. A gente vai ver se a gente consegue fazer quando tem, tá bom? Mas assim, é muito interessante a gente ter uma visão diferenciada, tá bom? E antes de tudo, né, de você produzir, você pensar em produzir, você tem que pensar que você não precisa gastar tanto insumo fora se você tem na sua casa, né? Então, vamos produzir, gente, insumos, cuidar do nosso solo, cuidar do planeta, porque o planeta está aí. A gente já baixa aquele tanto de sacola plástica que a gente traz para casa. E a gente faz aqui, o pessoal diz: junta sacola, junta sacos, eu chamo de saco, gente, saco plástico, para poder utilizar depois para outras coisas. Então a gente sempre continua fazendo rotação naquelas sacolas plásticas. Mas o bom mesmo é a gente andar com a ecobag, ou com mochila, alguma coisa assim, que você consegue estar reduzindo essa questão dessa poluição. Enfim, gente, isso aí é todo um cuidado, né? Eu admiro as freiras agroecológicas por causa disso, né? Mas aí vamos deixar para próximas aulas, tá bom? Vamos voltar aqui para a rotação de culturas com base nas culturas do milho e do feijão. Para um clima temperado, né, gente? Que tipo, aqui os climas são meio diferentes, né? Um lugar é seco, o outro é mais brejo, né, o pessoal fala, né? Ó, gente, na agricultura familiar, né, as culturas do milho e do feijão são a base da produção, né? Todo mundo diz: planta milho e feijão, mas não planta todo ano, não planta direto, certo? Essas duas culturas em sistema de rotação podem proporcionar as propriedades da alimentação para o animal, né? Alimentação humana, o animal come milho, né? Alguns animais comem feijão também, viu, gente? Cozinhado. Se você cozinhar, você consegue dar para as galinhas, mas ninguém vai dar feijão para a galinha, né? A não ser que não tenha condição de consumo humano. Alimentação humana, né, que é o milho e o feijão. Alimentação da matéria orgânica, né, do solo, que é o milho. A incorporação de nitrogênio através do feijão, né, e controle de plantas e insetos, né,
proteção do solo com palha deixada pelas culturas e principalmente o milho que produz uma biomassa maior, né, que a gente chama biomassa agora, para proteção do solo, né? O clima temperado caracteriza-se por 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. A gente já sabe que devido às condições climáticas a gente não está mais conseguindo ter essas definições e essas bem clareza, né, em quais as estações. A gente sabe um período que começa a chover, mas daqui a pouco dá uma estiada e chove de novo, para, enfim. Né, não é mais que nem era antes. A sugestão, gente, que a gente tem da rotação de cultura, né, para o milho e feijão, né, é as espécies utilizadas em rotação que a gente já falou, né? Por rotação com milho e feijão são aveia preta, aveia amarela e ervilhaça. Aqui, né, a gente não tem assim essa produção, né, de aveia amarela e ervilhaça. Se a gente conseguir essas sementes, né, seria interessante, somente essa questão de intercâmbio, né, que sempre tem. Ixi, o negócio vai Venezuela. Aí vamos lá. Eu vou dar um exemplo delas, né? Mas aí vocês, baseado no que a gente já falou na aula anterior, você vê o que vocês podem plantar para substituir, lembrando sempre da questão das famílias, certo? O primeiro ano, né? O ano 1, você pode plantar no inverno e no verão. Você planta o quê? No inverno você planta a cultura que você quiser, que no caso se baseia nas aulas que a gente falou no instante, né? No assunto que a gente falou no instante. E no verão a gente planta feijão. No segundo, né, ano, no inverno, a gente pode plantar algum tipo de cultura que seja da família diferente do milho, que vai ser plantado no verão. No terceiro também, a gente planta algum tipo de cultura, que nem a gente viu, da família diferente, que a gente planta no verão o que? Feijão, certo? E no quarto ano, no inverno, a gente pode plantar qualquer tipo de cultura que a gente queira que não seja da família do milho e pode ser também a questão do feijão, viu, gente? Não existe só o feijão de crotalário, existe o feijão guandu. Só que o crotalário não é rentável, né? Mas muita gente vende crotalário, né? Com a questão de fixador de nitrogênio. Mas aqui não é comercial, porque muitos de vocês têm, né, na propriedade, mas nem sabem que o nome é crotalário, né? Assim, em outra sugestão que a gente também tem com as mesmas espécies, né, gente, que a gente pode fazer é sempre você fazer um quadradozinho, né, um planejamentozinho, fazendo essa rotação de cultura. Você tem que ver, tipo, o milho ele gosta de nitrogênio, né? Então vamos ver culturas que se plantem no inverno que ele gosta de nitrogênio no verão, que ainda fixa no solo. No segundo ano, a mesma coisa. Há algum tipo de cultura que já tenha nitrogênio, né? E que vá agregar com o feijão no inverno. Olha, desculpa, no verão. O feijão é no verão, tá bom? E o terceiro é a mesma coisa. Você vai ver algum tipo de cultura que no inverno tenha nitrogênio para plantar o milho depois no verão, tá bom? Então assim, e assim sucessivamente. Você vai fazendo esse processo e lembrando que um ajuda o outro, né? Vamos lá. A gente já viu vários tipos, né, de rotação de cultura, certo? Aí o que a gente faz? A gente bota feijão no primeiro ano, né? No segundo ano a gente bota milho, né? E no terceiro ano, né, você vai botar feijão. No quarto ano você vai botar milho. No quinto ano você vai plantar, né, já plantou o que? Já plantou feijão e depois vai plantar milho, certo? Então é nesse ciclo que você vai ficar, porque você vai saber que o feijão não precisa ser só o feijão de porco, nem só o feijão. Você pode plantar qualquer tipo de feijão. Agora o feijão guandu e o feijão de porco, eles são mais fixadores de nitrogênio. Então você vai estar fazendo uma preparação, né, para que você tire uma safra, ó, bombadona do seu milho e uma bombadona do seu feijão, né? Beleza, gente?
Agora, gente, a gente já encerrou a questão das rotações, vamos falar sobre plantas companheiras. O que quer dizer companheiro, né? Companheiro quer dizer que a pessoa está parceira ali, estamos juntos, né? São plantas, gente, que quando plantadas juntas, né, ou próximas, elas se ajudam e se beneficiam umas às outras, possibilitando um maior aproveitamento da área de cultivo. Quer dizer, a ação inibidora sofre de insetos, né? Diminui, né? É uma questão de insetos que são maléficos, que quer dizer malvados para nossas plantas, né? Ou benéficos, que podem melhorar a qualidade do seu solo. Isso aí, gente, vai depender do que você vai plantar, tá bom? Aí as plantas companheiras são essas, né? Eu já falei alguns para vocês, né? Que a gente vai falar, tá falando aqui algumas vezes novamente, né? Mas eu já falei alguma para vocês, que é uma planta que gosta da outra, né? Inclusive eu já passei esse material para vocês, né? Não sei se vocês ainda têm, tá certo? Alguma vantagem do plantio de plantas companheiras é o que? Maior produtividade por área plantada, certo? Diversificação biológica do ambiente, mantém os nutrientes e alimentos das plantas em equilíbrio, pois as plantas não têm exigência diferenciada, certo? Quanto à nutrição da alimentação, né? Aumenta a umidade do solo devido à maior cobertura e sombreamento da terra, diminui a perda de água pela transpiração das plantas e diminui a erosão do solo. Então, gente, há inúmeras vantagens de plantas que são companheiras, tá bom? Aí vamos lá. Algumas dicas, gente, de manejo, né? Que manejo quer dizer o quê? A forma como eu vou trabalhar no meu solo, com minhas plantas e com o meu ecossistema lá da minha propriedade. Lembrando, gente, que se eu preciso sair muito, que é muito importante essa questão de intercâmbio, de viagem, de aprendizado, de crescer, tanto intelectualmente como emocionalmente, como se especializar no que você está fazendo, né? Por isso que quando eu estou no local assim, eu só perguntando tudo. Por quê? Porque assim eu me atualizo, assim eu não fico obsoleta, né? Obsoleto quer dizer o quê? Você vai perdendo aquela função que você tinha, né? Quando você compra um produto que ele vai saindo de linha, ele se torna obsoleto. E eu não quero me tornar obsoleta tão cedo, né, gente? Pessoal, algumas dicas, né, que a gente fala muito, né, relacionado a plantas companheiras, né, seria a questão do seguinte: na mesma área ou canteiro, né, deve-se escolher plantas de diferentes colorações e aromas, né, plantas cheirosas que a gente fala. Isso fará com que os insetos fiquem confusos e os ataques diminuam. Não estou dizendo que não vai ter ataque, vai ter dos mais teimosos, né? Mas também tem aquela questão de aparecer as joaninhas, né? Os insetos que devoram os outros, né? Devoram é feio, né? A gente se alimenta. Né? Confuso e o ataque diminui. Vamos lá. A gente pode botar alface lisa, né? Aí planta o que? Rabanete no meio. A alface lisa fica aqui, o rabanete fica aqui e 2 fileiras de rabanete. E do outro lado a gente bota alface roxa crespa, certo? Outra ideia, gente, é fazer ciclos de plantas diferentes para que não ocorra a competição entre luz das mesmas, certo? Tipo assim, a beterraba tem um ciclo de 100 dias, não é? Então a gente coloca a beterraba ela na lateral aqui do canteiro, imaginando que ele seja um retângulo, né? Aí o que? O rabanete, né, tem um ciclo de 20 a 35 dias. Então a gente coloca ele lá onde? Coloca ele entre as 2 fileiras de beterraba, certo? A rúcula tem um ciclo de 25 a 35 dias. Aí a gente coloca ela na 4ª fileira. Já teve uma de beterraba, uma de rabanete, outra de beterraba, outra de rúcula. E a outra, 4ª fileira, seria a questão de que? De beterraba. Por quê? Primeiro nós vamos tirar o que, gente? Vamos tirar o rabanete, que o ciclo do rabanete é menor, certo?
Depois a gente pode tirar na mesma época a rúcula, né? A rúcula também a gente pode tirar na mesma época, porque também tem um ciclo de 25 dias a 35. Você pode esperar um pouquinho mais, tirar primeiro o rabanete e depois vai ficar a beterraba cumprindo o ciclo deles de 100 dias. É isso, gente. Então, assim, uma outra opção seria que algumas plantas possuem ação alelopática. O que quer dizer isso? Tem a capacidade de liberar, né, folhas, talos e raízes, substâncias químicas que atuam de forma favorável ou desfavorável sobre outras plantas. Um exemplo, gente, é a aveia, né, associada com azevém. Quando manejados com cobertura de solo, impedem o nascimento de diversas plantas espontâneas. Entre elas está a danada da tiririca, certo? Então a gente tem que procurar. Aí vamos lá, o quarto, né? Dica 4. Outra dica, gente, é que na hora de escolher as plantas, prefira culturas que apresentem sistema de raízes diferentes, né? Misture as plantas de raízes profundas, que são pivotantes, que a gente já explicou o que é pivotante, né? Com plantas de raízes médias, fasciculadas ou cabeleiras. As plantas das raízes superficiais, que são tuberosas, né? Como a gente está conversando aqui, são plantas companheiras observadas, né? Que a gente pode observar que faz muita diferença. Eu vou mostrar para vocês ela de cima, né? Que dá para ver a copa delas e como é que fica as raízes embaixo, né? Que é o importante, é como a raiz se desenvolve embaixo do solo, não só em cima. Se ela está sadia em cima, ela está sadia embaixo. Se ela não está se desenvolvendo em cima, ela também não está se desenvolvendo embaixo, né? Às vezes ela desenvolve, não consegue desenvolver, então nem em cima nem embaixo, então a gente já sabe que alguma coisa está errada. Existem também as plantas inimigas, que são antagônicas. Antagônicas quer dizer que é como se fosse do mal, né? No caso, inimigas só não gosta da outra, né? Mas não significa que são inimigas, né? Que no caso são ao contrário das plantas companheiras. Existem várias espécies, né? E famílias de plantas que não se toleram. Eles já conhecem bem isso, né, gente? Então, assim, elas apresentam problemas quanto a cultivadas próximas ou em sucessão, certo? Como é que a gente vai observar aqui? Tem vários exemplos que nós temos, né, que são consociadas, né, com a cultura principal. Um exemplo são o quê? A abóbora, né, que a gente não pode plantar a abóbora consociada com batata, rabanete, nenhum tuberoso e nenhum legume, certo? Uma cultura que a gente planta aqui é alface. Não plante junto com espinafre, girassol e salsa, que é muito comum o pessoal plantar junto. Inclusive, vários canteiros eu já vi, observei, certo? O alho, gente, nunca plante com feijão e nem com repolho. O alho poró não deve ser consociado com beterraba, feijão e repolho, né? Que tem muitas culturas que fazem isso. Batata, você não pode misturar ela, né? Fazer consórcio com abóbora, nem com berinjela, nem com beterraba, nem com cebola, nem com couve, nem com girassol, nem com milho, nem pepino e nem tomate. Vê que batata é muito exigente, né? Na questão de que ela gosta de estar perto, né? Berinjela, gente, não plante junto com batata nem com cebola. A beterraba você não pode plantar junto, né? De alho poró, batata, cenoura, feijão, milho e tomate. Beterraba é outra bem exigente que eu não gosto não. São inimigas, são intrigadas, né, gente? O brócolis não plante junto consociado com morango, tá bom? A cebola não plante junto da batata, couve, feijão e repolho. Cenoura não plante junto de beterraba, que aqui é muito comum, né? Eu mesmo já plantei no início, né, beterraba e cenoura, e a gente vê mesmo que são culturas completamente diferentes. É a questão da raiz, né, do enraizamento. Então tem que ter cuidado porque
pode uma estar prejudicando a outra. Na verdade, elas não se dão, né? Então, assim, o couve, você não pode plantar junto de menta, nem de rabanete, e nem de tomate. Lembre-se disso, couve-flor, nem perto de morango, não perto de tomate, nem perto de uva, certo? Ervilha. A gente planta ervilha, muitas pessoas aqui plantaram, já colheram e já levaram para comercializar. Então, alho poró, batata, cebola, feijão, salsa e tomate. Ela não gosta, né? Espinafre, também não plantar associado com batata e beterraba. O feijão, né? Feijão comum, não pode ser plantado perto de alho poró, batata, cebola e ervilha. Feijão verde, né? Gente, aqui tem muito, alho, beterraba e cebola. Muitas pessoas plantam, né? O milho plantado perto de alecrim, de alface, de batata, beterraba e hortelã. Também nunca vi essas culturas não, mas talvez alguém já tenha visto, né? No caso, plantadas juntas. O morango não é para plantar perto de repolho, né? São culturas que não se dão bem. O pepino, batata, melão, rabanete e tomate. A pimenta não é perto do rábano, né? Rabanete, que aqui o pessoal planta muito rabanete, que o pessoal gosta muito em Recife. Eu não gosto não, é meio picante e até as folhas é áspera, né? Então para mim não é muito gostoso não. Aí vem a abóbora, né, batata, pepino e repolho. A salsa não pode ser plantada junto com alface, ervilha, feijão e repolho. Vê que repolho ninguém vai se dar com repolho, né, gente? E com alface também. A alface também é bem exigente. Tomate não se planta com batata, nem com beterraba, nem com couve, nem com feijão, nem com pepino. E nem com erva doce, né? Porque essas plantas elas não se toleram. Por quê? Porque algumas plantas preferem o mesmo tipo de nutriente, né? O mesmo tipo de alimento. Então, quando em consórcio ou cultivos posteriores, né, acabam sugando do solo esses nutrientes em maior quantidade. Então, prejudica o desenvolvimento da planta futuramente, né? Então, assim, a gente tem que deixar as plantas companheiras, não as inimigas, beleza? Por exemplo, o girassol é uma planta da família das brásicas, né? Junto com couve, brócolis, couve-flor e repolho. E também o pepino gosta do alimento do boro. Então, quando estão em consórcio, acabam disputando o nutriente. Quando elas estão em sucessão, não acontece essa disputa, né? Mas há uma redução desse nutriente, né, no solo. Então, pois uma cultura se alimenta primeiro e a outra posteriormente. Então, quem retira maior quantidade de boro é quem sempre for plantada primeiro, certo? Então, muitas vezes a gente planta, não deu bom, não prestou, esses motivos, tá certo, gente? Então, assim, as terras infestadas de tiririca, né? Tiririca, evita plantar abóbora, né? E pois ocorre diminuição do preço das frutas, né? Lá a abóbora não tem muita coisa não, né? Mas a tiririca a gente já aprendeu como combater na aula anterior, viu? Que eu vou apostar para vocês a solarização. Ó, gente, a tiririca, né? Aí a abóbora menina, peso normal. A abóbora menina com peso cultivada com a tiririca. Quer dizer, quando se planta com tiririca, ela fica pequenininha. E quando ela é plantada sem a tiririca, ela vai se desenvolver bem mais, tá bom? Agora, assim, os cuidados que a gente tem que ter com algumas plantas medicinais, né? Que podem, de outras formas, afetar o comportamento de outras plantas, como as hortaliças, né? Pois geralmente são plantadas em hortas caseiras, né? Juntas ou próximas. Há plantas que inclusive não se toleram nem a si mesmo, como os manjericões, a arruda e o funcho, né? Essas plantas devem ser afastadas da maioria das outras plantas. As lós não produzem uma substância chamada abstina,
A bicitina, um poderoso produto químico que prejudica o crescimento das outras espécies, inclusive as medicinais, né? Então a gente tem que ter certeza que o funcho e outros tipos de cultura, né, não é para ser plantado com nenhum tipo de hortaliça, ó. Não, beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma aula com a gente aqui, né, sobre o projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade, né? Lembrando sempre que todos esses aspectos, a gente fala muito em aveia, em ervilhaça, em milheto, porque são culturas, gente, que tem em outros locais também, entendeu? Então, tipo, a gente tem que ver culturas que se adaptem aqui e a gente tem que aprender mais um pouquinho sobre essas famílias. Na faculdade a gente sempre aprendeu, mas você não precisa ir para a faculdade, né? Mas se você quiser, né, fique à vontade para estar aprendendo sobre essas famílias. Você mesmo pode ter acesso em casa, me procurar, a gente conversa mais sobre isso, tá certo? Então nós estamos aqui de braços abertos, né, para receber qualquer informação que vocês queiram, qualquer pergunta que vocês queiram, para a gente poder estar respondendo. E, gente, vocês têm noção, gente, do que esse consórcio, né, e essa rotação de cultura é importantíssimo. A gente aprendeu um pouco mais, né, sobre um pouquinho, sobre outro, e nós vamos somando. Quando a gente soma, né, a gente entende um pouquinho melhor como é que funciona esse processo. E porque uma ajuda a outra, porque uma não gosta da outra, né, porque uma pode puxar mais nutriente do que a outra. E então vai ficar essa deficiência nutricional lá, que nem eu falei para vocês, daquele balde, né, que existe. Aquele balde ali, gente, existe e a gente sabe quais os macros e os micronutrientes. Se é macro, ele precisa mais, e micronutrientes, ele precisa de menos, né? Mas não significa que ela não deixa de existir. E dentro desse processo todinho aí, gente, existe também o pH do seu solo, que a gente falou, né? Que ele não pode estar ácido, ele tem que estar alcalino entre 6,5. Não, 6,5 não. Entre 5 e 5,5 até 6,5 tem que estar seu solo. Um pH para as suas plantas desenvolverem, porque existe um negócio chamado troca de cátion. Muitas vezes está lá, gente, o seu nutriente está lá, seu solo é fértil e suas plantas não desenvolvem nem danado. Por quê? Porque você não está fazendo a calagem, né, necessária para poder utilizar, para poder fazer seu plantio, certo? Se seu solo está adubado e sua planta não está desenvolvendo, algo de errado está. Então você precisa fazer uma calagem, né? Essa calagem pode ser feita com várias coisas, né? Com várias coisas. Porque assim, se você pegar e você puder utilizar uma cinza, um calcário, um pó de rocha para corrigir seu solo, pode ser também. Existem também outras plantas, né? Se você não... outras formas, né? A questão de todos esses nutrientes que a gente falou, todos esses biofertilizantes, todos esses insumos que a gente está falando, todas essas caldas e esses preparos, eles são ricos em cálcio também. Então você tem que observar bem seu solo para saber se ele está ácido ou se não está ácido, porque de acordo com isso, sua planta vai puxar e fazer a troca de cátion, quer dizer, ir e voltar nutriente, né? Se por acaso estiver faltando uma coisinha, ela se zanga e não libera, né? O solo não libera os nutrientes e a planta acaba morrendo, certo? Beleza, gente? Abraço, até a próxima. Fiquem com Deus e lembrando que um mundo melhor é possível.